Oi, gente. Hoje no programa Sala de Professor faremos uma visita ao mundo dos pequenos seres vivos. Acompanharemos bem de perto o trabalho do fotógrafo Juarez Silva, que aliando técnica e sensibilidade nos ensina os caminhos da macrofotografia, que é o título desse documentário da série O Mundo da Fotografia. Em plena Serra da Cantareira, nas proximidades da conturbada cidade de São Paulo, nós vamos nos sentir como desbravadores, artistas cientistas daquelas expedições dos séculos XVIII e XIX. Nos detalhes de cada animal, a arte e técnica fotográfica se aliam à matemática, às ciências naturais e suas linguagens. Motivo mais do que suficiente para contarmos hoje com 3 colaboradores dessa área em nosso estúdio. O cientista, artista e professor de física, Renato Casimiro. Tudo bom, Renato? Tudo bem, Valmir? Seja bem-vindo. O artista cientista, para fazer uma mudança, né? E professor de matemática, Lílio Alonso Pauliello. Tudo bom, Lílio? Tudo bem. Seja bem-vindo também. E o historiador natural e professor de biologia, Nelson Leite Maciel. Tudo bom, Leléu? Tudo bem, Palmeiras. Mais conhecido como Leléu, né? Gente, esse material é muito bonito, sem sombra de dúvida, material conciso, serve para trabalhar em sala de aula, mas em física. Rápidas palavras para o professor olhar e gravar o material. Vamos trabalhar com a máquina fotográfica, tanto a ótica como a digital. E aí vamos analisar dados de fotografia. Legal, muito bom. Em matemática, Lílio? Relações matemáticas vão estar no vídeo. Macro, micro, vamos entender melhor o que é isso. Eu peço que cada um observe um pouco o olhar do fotógrafo, que é o olhar do geômetra. E será que o olhar do geômetra ajuda alguma coisa na biologia? Será que esse vídeo tem alguma coisa a ver com biologia, Leléu? O vídeo é muito instigante, é muito estimulante para desenvolver e treinar algumas habilidades e competências que vão facilitar muito o aprendizado dos alunos. Mas não é só nas disciplinas, não. O nosso trabalho interdisciplinar de hoje, olha, tá daqui. Ou seria daqui. Grave o material porque daqui a pouquinho nós estamos de volta na nossa sala de professor. Há muitas controvérsias entre os fotógrafos sobre o que seria de fato a fotografia macro. Bom, a fotografia macro, ela pode ter a razão de 1 por 1, onde ela preenche o tamanho completo do fotograma, mas também na razão de meio ou 1/4. Nós estamos no Parque Estadual da Cantareira. Esse parque, ele é administrado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Eu trabalho normalmente aqui com biólogos de universidades, né, como da Uniban, como da USP. Além do próprio biólogo de fazer a identificação in loco do animal, precisa do registro desse animal o mais próximo possível da realidade e com o melhor detalhamento possível. Normalmente quando eu venho para a mata, sempre eu venho em busca de alguma coisa. Quero fotografar o melhor fungo, o melhor inseto, a borboleta mais bonita. No entanto, como a gente não tem controle sobre aquilo que a gente vê na mata, então o que aparecer, vamos fotografar, tá? Então, vamos ao trabalho? Objetivas macros, superlentes, tubos e foles de extensão são alguns dos apetrechos indispensáveis para o profissional obter fotos de qualidade. Mas o que realmente importa na macrofotografia é a educação do olhar. Sem uma aprendizagem paciente, não se capta esse outro mundo, onde a vida pulsa sem muita visibilidade. A percepção humana é pouco treinada para ver o enredo de luzes e sombras das criaturas do chão, do oco, da água, os detalhes e formas de galhos e troncos. O fotógrafo é um aprendiz da natureza. Ele revela a beleza do ínfimo.
Pode acontecer de, por exemplo, você andar, quilômetros e não achar nada. Como pode acontecer de você dar simplesmente alguns passos e pronto, alguma coisa que aparece. A macro é muito interessante porque você tem objetos muito pequenos que normalmente passam desapercebidos, só que é um outro mundo, é um mundo incrível, é um mundo diferente. Você vê uma coisa muito pequena, mas com vida. Então, no meio de tudo isso, de toda essa vastidão, você tem ideia do mundo macro como que é? Olha o tamanho. Deixa eu ver se não tem nenhuma cobra primeiro, né? Olha um fungo. Pode ver que ele é colorido, amarelo. A gente não sabe se ele é venenoso ou não. Então, é um aviso que existe na mata, é isso. Tudo aquilo que é muito colorido, evita o contato. Você não sabe se aquilo tem toxina ou não tem, tá? Como que o seu corpo vai reagir em relação ao contato daquilo. Então, evita ao máximo o contato, tá? Se precisar dar uma limpadinha, pega uma outra folhinha aqui, ó, e tira um pouquinho dessa partezinha que não está tão atraente. Isso aqui não é muito atrativo. Você tem um amarelo e um monte de marronzinho em volta. O amarelo você destaca, tudo bem. Se você fechar somente no amarelo, sem problema nenhum. No entanto, o fundo ele não vai ficar muito interessante. Uma das coisinhas, um dos segredinhos, a gente trabalhar também o fundo, tá? Então, a gente dá uma espécie maquiada com os elementos naturais, tá? Com aquilo que a gente tem na mata. Qual é a sua função? É justamente você girar, ver todos os lados, de todas as formas, tá? De um objeto que você vai fotografar, porque nem sempre aquele primeiro plano que você vê é o ideal. De repente você descobre alguns ângulos, algumas formas diferentes de fotografar, tá? Então, o objeto está ali, que lá é o núcleo, né? E você, aquele próton ou nêutron que está girando em volta daquele núcleo. Detalhe legal de design, ó. Fechar, fica uma coisa meio surrealista até, né? Quando você fecha somente nesse detalhezinho aqui, de forma macro, né? Quem olha fala, que é isso? É uma coisa completamente diferente. E um detalhe interessante também é a coloração dela, avermelhado, chama bastante atenção. Então existe, por exemplo, o filtro close-up, que muita gente utiliza porque é uma forma mais fácil de você conseguir fazer fotografia macro. Você simplesmente coloca um filtro na frente da lente, né, e com isso você consegue uma aproximação maior do objeto, do assunto. Eu particularmente evito o uso, eu uso mais um tubo de extensão. Com tubo de extensão, que eu vou mostrar depois para vocês direitinho, você simplesmente alonga a sua lente, vai dar mais aproximação, mas no entanto você não está alterando a qualidade da sua lente. Um detalhe interessante em termos de tele é o seguinte, essas lentes tele, elas tendem a deixar os objetos mais chapados, mais próximos, tá? Então você perde um pouquinho a noção de profundidade, entendeu? Então essas lentes, elas costumam comprimir os objetos. Então às vezes o objeto está um pouco longe, só que ela comprime a impressão que dá que está mais próximo. Isso aqui são tubos de extensões. Ele não tem nada, tá vendo? Não tem nada aqui dentro, não tem nenhum elemento. Então o que ele está fazendo? Ele está extensionando a lente. Ela está colocando a lente um pouco mais à frente, consequentemente, ela está trazendo os objetos mais próximos, tá? Então, ela me dá a possibilidade de eu ficar mais próximo do objeto. A partir do momento que eu estou extensionando, ou seja, eu estou colocando mais um elemento aqui, esse elemento vazado, eu estou distanciando a lente em relação ao filme. Consequentemente, vai haver perda de luz, tá? Como vai haver a perda de luz, eu preciso compensar de alguma outra forma, ou seja, dando uma exposição mais prolongada, um tempo maior de exposição. Eu vou usar uma lente, que é uma 80-200 zoom. Antes da invenção da fotografia, os desenhistas eram figuras importantíssimas das expedições científicas. Pesquisar, colher, desenhar e estudar eram verbos indissociáveis da botânica e da zoologia. Hoje, esse papel é realizado por fotógrafos e cinegrafistas com equipamentos de grande rigor. Tecnologia de ponta. No mundo moderno, são esses os profissionais que dão continuidade à tradição de registro da natureza. Arte fotográfica e ciência caminham juntas no estudo e desenvolvimento da fauna e flora do planeta. O
mundo macro é de fato uma coisa fascinante. Ele surgiu a partir de frustrações. Muitas vezes você vê determinados bichinhos, por exemplo, na natureza, como borboleta, uma lagarta, um inseto pequeno, e você quer registrar aquilo em filme. E você vai lá e fotografa. Quando você vai pegar o resultado, você não vê quase nada ali. Você começa a ver um mundo diferente. Cores inusitadas, cores completamente diferentes, formas diferentes, textura diferente. Às vezes você encontra bichinhos ou situações ou coisinhas no próprio jardim. Tá? Coisas interessantes, coisas que às vezes até passam desapercebido. Então você começa a olhar o mundo de maneira diferente. Você vê o quão importante esses elementos pequenos para montar tudo isso, para fazer parte de tudo isso que a gente vê, de todo esse mundão. A partir dessa necessidade de vir, de querer um resultado melhor em relação àqueles bichinhos, ou aqueles fungos, ou animais muito pequenos, eu comecei a trabalhar com essa linha de macro, adquirir filtros para conseguir uma aproximação melhor, fotografando flores, fotografando insetos, quando dava para fotografá-los, óbvio, né, que eles fugiam bastante. Eu comecei a me especializar muito mais nessa área e aprender a trabalhar dentro do mato, a garimpar para tentar encontrar diversos animaizinhos, diversos bichinhos, fungos, e associado a experiências anteriores que eu tinha em fotografia, sem deixar de lado o aspecto de design fotográfico, do objeto, tentar compô-lo para deixar de uma forma mais interessante. Em termos de fotografia macro, a sua profundidade de campo, ou seja, aquela visão que você tem de plano de focagem, é muito menor do que uma fotografia convencional. Dependendo das condições de luz que você tenha, é necessário que você utilize flashes para compensar essa falta de luz. Tá? E você vai utilizar o flash, tenta utilizar o flash de maneira criativa. Tá? Você ilumina de frente, de lado, de trás, de outras formas, para compensar essa falta de luz. Quando há locais bem abertos, tudo bem, existe a possibilidade de você conseguir fotografar utilizando somente a luz natural. Porém, dentro da mata, isso nem sempre acontece. A diferença entre macro e close-up é um liame muito pequeno, é uma diferença muito pequena. Nem dá para se dizer qual é a transição de uma fotografia close para uma fotografia macro. Tudo depende do objeto que está sendo fotografado. Digamos assim, que convencionalmente nós chamamos de close quando você fotografa um rosto de uma pessoa. Então estamos fechando num close. A partir do momento que você não está fechando mais somente no rosto, e sim você passa a fotografar o olho da pessoa, é uma área muito pequena. Você, obviamente, vai precisar ou de lentes, ou de filtros, ou tubos de extensão, para que você consiga preencher o quadro somente com o olho da pessoa. Você começa a chegar numa fotografia macro. A fotografia macro, ela pode ser utilizada em diversos meios, em diversas formas, mas dentro de um aspecto profissional, é utilizado muito em trabalhos científicos. Por exemplo, pequenos animais, para a identificação desses animais, é utilizado dentro da linha da biologia. A macrofotografia, ela tem uma importância muito grande porque nos fornece informações visuais das espécies. Uma das principais formas aqui de troca é a experiência. Então ele nos fornece muitos dados sobre como captar imagens, que para nós é muito importante. Nós conhecemos os animais, conhecemos as árvores, mas muitas vezes pecamos no registro dessas imagens. Então ele para nós é a orientação, o que fazer e o que não fazer principalmente. Mas ele também contribui muito com a questão de nos fornecer material.
Para nós é um parceiro, um amigo, já faz parte da equipe cantareira. Então, na verdade, está acontecendo o seguinte, nessa área aqui, ó, essa primeira área e essa área aqui próxima ao lago, os salás estão cada vez chegando mais perto daqui. Aumento de população, disponibilidade de alimento. Muito filhote essa época. Muito filhote. Começa a surgir bastante. Não há ameaça mais para os animais aqui. Tem aparecido coruja por aqui? Tem coruja. Aquela Olha, mocho? você tem a mocho orelhudo, que está sendo a mais comum. Está acontecendo uma coisa no parque que não é comum, que é o surgimento da buraqueira, que ela é de cerrado. Que lá na trilha você não viu mais a pegada dos felinos lá? Então, vou até te contar um negócio. Agora chegou a época de voltar a fazer coleta de pegadas, porque começa a chuva de novo, que eu tenho material no chão para coletar. Você já tem agora? Não, porque eu ainda não fui fazer a coleta. Eu tenho material da coleta do começo do ano. Então, bom trabalho. Cuidado. Se vê algum felino amigo meu, por favor, me avise. Ah, sim, Tá bom? lógico. E antes de tudo, fotografar logo o bicho. Então, e material que você puder me passar depois, Ah, sim. tá bom? Um abraço. Boa caminhada, meu amigo. Falou. Até mais. Falou. A natureza é bela e viva, arredia e efêmera. A macrofotografia é um trabalho que lida o tempo inteiro com o inesperado e a falta de controle sobre o processo de produção da foto. Ao fotógrafo, muitas vezes não resta outra alternativa senão recriar artificialmente a situação e a ambiência natural em foco. Em macrofotografia, a gente se depara com diversas coisas interessantes. Eu já encontrei determinados sapinhos que ele não chega a ser o tamanho de uma tampa de caneta. Tem fotos de algum outro sapo que ele está na ponta de um lápis. Você tem ideia do tamanho do sapo. E é um sapo. Um sapinho chamado pingo-douro, que foi encontrado, que ele também é do tamanho de uma tampa, não chega ao tamanho de uma tampa de caneta, ele é muito pequeno. Fora isso, que eu já encontrei alguns fungos azuis, fungos rosa, alguns fungos que eram laranja, amarelo. Um detalhe interessante, quando você está fotografando esses pequenos insetos, dentro desse mundo macro, quando você encontra algo que, na sua opinião, vale realmente a pena você fotografar e fazer diversas fotos daquilo, eu uso tanto os tubos de extensões, quanto a lente macro, quanto a lente zoom que tem a macro, justamente para que eu tenha diversas opções. E depois, num resultado final, que é o resultado bidimensional, que na fotografia nós vamos ter somente um resultado bidimensional, qual que mais agrada? Pode ser que somente uma, ou 4, 5, 6. Então, utilizo todas as técnicas possíveis para que eu possa ter resultados diferentes de um mesmo objeto fotografado. A fotografia na natureza, nós não temos muito controle sobre o tempo, se está com muito sol, pouco sol, se está na sombra, se não está. Nós usamos alguns truques para que consigamos manipular um pouquinho em termos de imagem. É bem diferente no caso de um estúdio, porque no estúdio você é um ambiente controlado, você consegue controlar esse ambiente. Então, nesse caso, é muito válido que se traga o animal para um estúdio, onde monta-se uma espécie de aquário, do animal vivo, ele não é maltratado de forma alguma, colocado nesse ambiente, reproduzido até o ambiente natural dele, para que ele se sinta à vontade, e espera um momento propício justamente para que eu consiga fotografá-lo e trazer todos esses detalhes dele, como o tipo de pelagem, a tonalidade. Teve uma série bem interessante que eu trabalhei há pouco tempo atrás, que foi com sapos e pererecas. Foi um projeto de biodiversidade da Uniban. Então, eles ficam sempre em meio às folhagens e eles precisavam da foto do animal vocalizando, ou seja, quando ele infla, quando ele está todo inflado. Muitas vezes acontecia o seguinte, quando eu estava chegando pertinho do bicho, por alguma infelicidade, batia em alguma folhinha, ele ia embora. Isso aconteceu diversas vezes, tá? Não foi só uma ou duas vezes, não. Diversas vezes. Ou eu estava chegando, eu estava de frente, chegando próximo, e ele virava de costas. Então isso aconteceu muitas vezes também. Conseguir
depois de diversas tentativas, aquelas espécies no qual precisava ser fotografada, consegui com eles vocalizando. E algumas outras espécies que eles precisavam de detalhes dela, então consegui ser feito no estúdio, que foi feito dentro do próprio parque. Então foi adaptado um estúdio, onde eu consegui fazer as fotos desses animais, simulando o ambiente também natural deles. Se você parar e olhar na sua casa uma série de itenzinhos, uma série de coisinhas que são pequenas e que você gostaria de registrá-la, mas num tamanho real, num tamanho maior, você vai encontrar uma infinidade de coisas. Eu às vezes gosto de inventar algumas coisinhas, como por exemplo, somente a gota de água voltando de um copo. Se você tentar fazer com uma lente comum, você não vai conseguir essa magnificência que você precisa. É aí onde você entra com a lente macro, porque o tamanho desse retorno de água é muito pequeno. Além disso, fiz de alguns morangos, que eu até manipulei também esses morangos. Eu transformei tudo em prateado e deixei somente um morango in natura, e o restante tudo prateado. Uma invenção um pouco, digamos, além daquilo que seria natural, uma visão quase que surrealista. A macrofotografia registra um mundo incomum e pouco acessível a olho nu. A obra de Juarez Silva é uma contribuição inestimável para o estudo e o conhecimento dos belos e pequenos organismos vivos ocultos na natureza. Seu trabalho contribui para a preservação da fauna e flora, que poucos vemos, mas muito importa à vida. Muito legal, não é, gente? Que mata, hein? A percepção de uma cidade assim tão gigantesca, perto da mata, foi reveladora para muita gente, diz a verdade, hein? Essa expectativa do encontro, daquilo que é inesperado, e a falta de controle sobre aquilo que se vê na natureza, como diz o Juarez, me lembram metaforicamente a sala de aula e o fazer escolar. Por mais que nós estejamos preparados como fotógrafos e agentes da realidade escolar, nós somos sempre surpreendidos pelo inusitado. Mas vamos ver o que os nossos convidados acham disso e qual o trabalho que eles reservaram para hoje. E nós vamos começar com a matemática. Aliás, que belo trabalho para a matemática, não é verdade, Lílio? Prato cheio, né? Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, ele tem dois tipos de abordagem. Se eu quiser uma abordagem direta a partir da matemática, é um trabalho que iniciaria aquela época do ano que você dá geometria. Né? A geometria, aquele bicho papão, poderia ser muito mais tranquilo se você fosse com o olhar do fotógrafo, que é a essência do olhar do geômetra. Observar o mundo, medir, achar suas regularidades, achar os seus padrões. E foi por aí que a gente começou a analisar esse vídeo e a perceber quais seriam as possibilidades dele na sala de aula. Uhum. Em termos de matemática, eu diria que você começa a discutir com seus alunos um vocabulário próprio dessa disciplina. Então aparece lá lados, formas, ângulos, planos de fotografia, contorno e um trabalho inicial muito interessante que o fotógrafo mostra a proporção, 1 para 1, 1 para 2, etc. Né? Então por aí você vai. Mas a gente quis mais, a gente quis pegar o padrão como ponto de partida e de chegada dessa utilização desse vídeo. Você falou agora há pouco em falta de controle, né? Falta de controle sobre a natureza. Sim. Então nós estamos querendo controlar um pouco essa natureza tão bonita, seja da Serra da Cantareira, ou seja do jardim do vaso que está lá na nossa escola. Uhum. Tá? A gente vai detalhando a proposta ao longo do caminho. Claro, mas começa pela matemática. Aliás, enquanto você estava falando disso, eu estava lembrando que na física o desenvolvimento, né, de grande parte da ótica também se deu por conta das pinturas dos naturalistas e também por conta dos daguerreótipos, das primeiras fotografias. É mais ou menos por aí o trabalho, Renato? Né? Valmir, olha só.
fotografia, escrever com a luz. Coisa bonita isso, né? Bonito. Então a gente vai aproveitar tudo da fotografia, da parte técnica. Se fosse só físico o trabalho, trabalhar com lentes, equações de Gauss, relação de aumento, que é importante. Para a macrofotografia também é muito importante a relação de aumento. Sim. Então, o que a gente vai pensar em fazer? Vamos conhecer um pouco dos instrumentos que nós vamos trabalhar. Então, se eu tiver uma máquina fotográfica, eu levo para o colégio, eu vou ver que tipo de lente que ela é formada, como eu coloco o filme. Os filmes têm diferentes asas, né? Tem diferentes posições que eu posso colocar, né? Número de fotos, tem tudo isso a ver. Então, por exemplo, já vamos começar a mexer um pouco, manipular um pouco com a fotografia. Esse aqui é um negativo. Podemos pegar com a régua e vamos ver que ele tem mais ou menos 35 milímetros, que é essa relação com as máquinas fotográficas comuns, 35 milímetros. E dessa informação, vamos fazer então um trabalho legal com macrofotografia. Por quê? Porque a relação tem que ser de 1 para 1, de 1 para 2, de 1 para 1 quarto nesse caso, né? E dessa proporção entre objeto, distância que eu tiro a foto e resultado depois no fotograma, é que cria-se a macrofotografia, que é o objetivo desse trabalho interdisciplinar. Legal. E o objetivo, ou o objeto do trabalho, pelo que eu estou entendendo, vai ser a biologia. É isso, Leléo? E é muito importante que a gente consiga estimular o aluno ao trabalho, né? E o vídeo é um grande estimulador, principalmente para tratar questões de taxonomia vegetal, taxonomia de organismos, animais, né? Que é uma coisa meio chata para o aluno, mas a partir do vídeo a gente pode incutir a necessidade desses conhecimentos. Também, por outro lado, a ecologia, o estudo do ambiente, dos fatores abióticos e dos fatores bióticos, torna a biologia uma área do conhecimento que poderia facilitar o trabalho do fotógrafo. Ele não precisaria gastar tantos filmes, como a gente viu no vídeo, né? Sem saber o que ele vai fotografar lá. O biólogo poderia dar uma contribuição muito grande. E foi pensando justamente na contribuição de cada área do conhecimento que a gente desenvolveu a nossa proposta. Fazer um estudo interdisciplinar, não fundamentado no conteúdo programático, mas sim no como fazer, né? Nas habilidades, nos procedimentos que ele utiliza. Então, assim, acho que a primeira coisa legal é ver que ele foi um profissional que foi sozinho a campo, né? Esse trabalho vai ser muito melhor realizado e realizado de uma forma mais interessante e talvez mais facilitada se a gente fizer uma equipe interdisciplinar. Só que essa equipe, para começar a utilizar aí o raciocínio lógico-matemático, tem que ter um padrão, tá? Eu vou querer lá o quê? Uma pessoa que seja o bamba na arte da fotografia. Talvez entre meus alunos eu não tenha o bamba, mas eu tenha um bom fotógrafo. Eu vou querer o equipamento muito próximo ao do Juarez? Eu não consigo. Então eu tenho uma máquina digital simples, eu tenho uma máquina não digital, aquela nossa velha amiga, que pode ser levada a campo. E vai ter um aluno que vai ser o responsável por ser fotógrafo. Olha, naquela turma eu não tenho nenhuma máquina disponível. O aluno que ia trazer quebrou, o pai precisou dela, enfim. Vamos ver quem é um bom desenhista. O Juarez fala que todo início desse processo de observação da natureza e registro daquilo que foi observado se deu a partir de grandes desenhistas, né? A gente pode pegar aí o Da Vinci, que tinha uma certa especialidade nisso. E até hoje a gente tem artistas contemporâneos que também se dedicam a esse trabalho. Aliás, a gente precisa aqui um parceiro, um professor de arte, para dar o toque final nesse nosso trabalho. Sim. Mas, enfim, vamos procurar qual é o padrão, por exemplo, do grupo ideal, né? Então tem que ter um produtor que cuide da operação em campo, tem que ser um cara que
que tenha uma habilidade manual, que possa ir lá limpar a terra, como fez o Juarez, aquele outro que fala, ó, cuidado com o sol, enfim, como nós temos aqui no nosso programa, alguns produtores que dão a infraestrutura para que a gente possa estar falando com vocês. O mais interessante disso tudo é que essa ideia do registro, ela é feita a partir das especialidades. Ninguém perde a especialidade na interdisciplinaridade. Isso é muito importante que seja falado. E segundo, estas capacidades individuais são somadas, não apenas de maneira justaposta, mas são interrelacionadas para a construção de um trabalho interdisciplinar. Mas, se vocês pensam que isso daí é uma coisa simples, que nasce só de ver o vídeo assim, de nem ver o vídeo direito, vocês estão bastante enganados. Isso é resultado de um trabalho bastante grande, bastante criterioso, que é feito pela equipe antes de chegarmos aqui. Quando a gente chega aqui, o trabalho já andou bastante, praticamente já acabou. A gente só mostra o trabalho para vocês. Então agora nós vamos ver mais de perto o trabalho que esses professores começaram a desenvolver para chegar na proposta interdisciplinar. Vamos a ele. Acho que do vídeo a gente tem que tirar, assim, essa situação de habilidades que o Nelson está falando aí, né? Quem desenha, Primeiro levantar quais são, aí depois ver quem gosta, quem acha que tem, né? Mas tem também essa análise final que vai depender muito das informações que ele traz a partir da biologia, da matemática e da física, né? E o produto final está muito mais no registro e na busca do padrão, vamos dizer, talvez o padrão perfeito para a macrofotografia. tentativas e erros, várias. Aqui a gente vai fazer tentativa e erro, mas a gente vai analisar o padrão que a gente acaba tendo a partir da tentativa e erro, né? Porque está fazendo o registro. Poxa, o que será macrofotografia, né? Deve ser um negócio grande. E realmente é grande, mas é uma fotografia das coisas pequenas, né? Então essa relação macro-micro ficou para mim como uma relação importante da matemática que eu nunca tinha pensado. E eu, analisando a parte da biologia, invariavelmente o biólogo gosta de ir a campo. Então eu já sugeri que a gente fizesse alguma atividade em campo. Então a gente estava aqui pensando umas coisas doidas, né? Na hora da gente avaliar, o professor vai montar junto com a classe quais seriam as condições do grupo ideal de trabalho. Quais são as diferentes áreas de conhecimento que podem contribuir para uma otimização de uma visita a campo, por exemplo. Me interessa bastante a análise de dados do ambiente, né? Então a umidade, a temperatura. O professor desenvolve junto com os alunos uma planilha que ele vai usar como padrão para fazer a avaliação de todos os grupos em campo com relação à participação, né? A atitudinal dos alunos, eles estão respeitando a natureza, eles estão participando mesmo daquele trabalho. Eles estão respeitando os colegas, as características, etc. Quer dizer, então o professor quase que ele vai fazer uma macrofotografia do grupo em campo também. Tá vendo, gente? Vocês ficam pensando assim que, eles chegam lá, são seres iluminados, né? Que recebem a iluminação da sabedoria e criam o trabalho na hora. Não é nada disso, não. A gente vê o vídeo várias vezes, né? Se assusta, né? Às vezes toma um susto mesmo com as palavras, né? Macrofotografia. Eu me lembro que nessa reunião que apareceu agora, você olhou e falou assim, macrofotografia, né, Lídio? Como é que é essa história? Conta pra gente. Eu estava pensando, como a gente sempre usa o termo macro para coisas grandes, né? Falei, bom, então deve ser fotografia grande, né? E já fiquei pensando no tema quando recebi a fita e, de repente, ao assistir, me foi uma surpresa perceber que era para lidar com coisas pequenas. E a macrofotografia e o estudo da proporção faz isso. E, a partir de então, eu estou olhando o mundo como um bom geômetra a partir dessa perspectiva. Cheguei aqui no nosso estúdio, no cenário, tinha lá uma impressão digital imensa, né? E conversava com o Renato para saber, será que a gente pode dizer que essa é uma macrofotografia do polegar? Sim. Enfim, eu acho que essa discussão
que pode começar com a brincadeira da palavra macro, micro, até a saia, macro, micro, né? Enfim, mas pode chegar à análise da especificação da nossa máquina fotográfica. Será que a gente tem equipamento suficiente para fazer uma boa macrofotografia? Então, essa que eu dou na mão, está escrito aqui, que é a proporção 1 para 2,8 até 1 para 4. Então, os alunos vão trazer os equipamentos e vão começar a analisar aí se a gente tem o equipamento ideal ou não. Se não tiver, tem jeito, né? O Renato vai começar aí a mostrar o nosso jeito, né? Isso aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Esse equipamento vale qualquer? Pode ser um equipamento mais simples, uma máquina que usa filme convencional ou uma máquina que usa esses chipzinhos, etc. Qualquer equipamento? O fotógrafo mostrou, né, quais são as coisas ideais para esse trabalho. Mas são muito caras, né? É difícil de ser encontrado, não é qualquer um que tem esse material. Mas não é por isso que a gente não vai fazer o trabalho, né, Valmir? A gente vai usar o material que nós temos e tentar buscar um equilíbrio, uma equalização entre várias coisas importantes para essa fotografia sair do jeito melhor possível. A palavra-chave é equalização. Equalização, tá certo. Equalização e proporção, né? Escala, registro, né? Tudo isso está aparecendo com bastante frequência na fala de vocês. Mas enfim, e como é que o trabalho evolui? Então, primeira coisa, vamos passar o filme para os alunos assistirem. E logo em seguida, convidá-los a se organizar em grupos, mas obedecendo às habilidades e competências que um grupo precisa ter. Coisa que o Lili já falou no comecinho da fala dele, né? Vamos só revisar um pouquinho isso aí. Quais são essas habilidades? Então, por exemplo, a produção requer algumas habilidades. A pessoa tem que ser uma pessoa organizada e que coloca a mão na massa, né? O menino ou a menina que for lidar com isso vai ter que lidar com pequenos animaizinhos, né? Pequenos seres vivos, vai ter que talvez botar a mão na terra. Então isso é uma qualidade interessante para ser discutida no grupo. Aliás, é surpreendente como a gente, como professor, vê em todo momento em sala de aula, pessoas que em determinadas disciplinas ficam muito destacadas do trabalho e esse trabalho, a nossa preocupação principal é incluir pessoas com habilidades que não surgem no trabalho convencional de sala de aula. Não é isso? E fazer a equalização das necessidades do trabalho o que eu tenho de material humano e equipamento na minha classe, né? Ou seja, a busca é pelo padrão ideal, mas a análise vai chegar ao padrão possível. Padrão ideal de fotografia. O padrão ideal para realizar alguma tarefa a princípio. E a tarefa de hoje é fazer um estudo de campo, né? E a ferramenta desse estudo de campo vai ser a macrofotografia. Certo. Tá? Nós precisamos, então, depois de equalizar o grupo, e isso já serve para uma primeira avaliação do grupo de professores, então verificar qual é o grupo que pensou melhor sobre a tarefa, né? Teve o bom matemático, teve o rapaz ou a menina responsável pelos aspectos biológicos, que a gente vai explicar daqui a pouco, teve aquele que se preocupou com as medições. Então, nós vamos começar a ter um padrão para a formação do grupo. E é um importante aspecto de negociação. Olha, eu tenho aqui 2 fotógrafos, né? Ou tenho 2 equipamentos. Vou trocar com outro grupo, ele vai ficar melhor e nós também vamos ficar melhores. Então, eu tenho uma parceria no próprio grupo e uma parceria na classe também. Certo, uma negociação. Exatamente. E essa negociação, ela passa pela busca de um registro. De um registro fotográfico de objetos, seres vivos, particularmente. E como que é feito isso daí, Renato? Então, isso é um projeto. Eu não posso pegar o meu grupo e sair pela rua aí tentando encontrar um organismo para ser fotografado. Eu tenho que me planejar bastante. Então, escolhi o lugar, combinei um horário com meus amigos e tal, e vamos, então, tirar a foto. Mas tirar foto assim a esmo, sem se preocupar com a qualidade do local, luz, umidade, referências que podem ser catalogadas e criar um banco de dados com essas referências. Mas talvez nós precisamos conversar com o professor de biologia para ver quais são os dados que eu posso me preparar para observar. Né? Então, acho que o Leléo pode trazer mais informação nessa questão. Existem determinadas condições ambientais nas quais a gente
certamente pode encontrar o organismo, seja ele um animal ou um vegetal. Então, a gente pensou no trabalho em sala de aula, os grupos desenvolverem uma planilha com esses dados ambientais, com dados biológicos, que também pode ser utilizado como um instrumento de avaliação mais tarde pelo professor, Sim. se ela foi bem dimensionada. E antes que se vá a campo, é necessário que se faça uma padronização dessa planilha, até para que no final do trabalho possa ser comparável um grupo com o outro. Agora, o importante é que essa discussão ocorra na classe, porque é muito fácil o professor de biologia chegar, olha, número de pés, tipo de boca, cor da asa, o professor de física chega, luz, calor, energia, Vamos discutir quais seriam as interferências Sim. do meio ambiente nesse objeto que eu vou fotografar. Foi falado aqui os aspectos biológicos, né? Também a gente teria que se preocupar nessa discussão com os aspectos físicos, né, Renato? Isso aí. Então, como é que você falaria isso? Olha, feito essa abordagem e tal, nós precisamos, lembrando que o objeto final é a fotografia. Uhum. E nós temos um equipamento que nós não somos tão habilidosos com ele, nós somos fotógrafos profissionais. Então, no momento que nós escolhemos o objeto a ser fotografado, nós vamos criar algumas tentativas de erro até conseguir o melhor resultado. Mas, se nós tivermos por trás um pensamento de padronização, de equalização desses fatores, eu vou ganhar tempo, vou ganhar qualidade na minha fotografia. Isso que é importante, tá? Então, falamos da planilha no que passou o VTzinho, né? E nós tentamos elaborar uma planilha. Legal. Mas ficou bom, ficou interessante. Aqui, essa planilha que eu vou mostrar para vocês tem, além dos dados que o Leléo colocou para a gente, nós criamos um índice de relações, né? Então, por exemplo, que vai do -2, passa pelo 0 e vai até o +2. Uhum. Então, se o meu inseto tem 6 patas, como é que eu vou descrever isso na planilha? Bom, se dentro daquele estudo que eu fizer, esse inseto tem o maior número de patas, então eu vou pintar até o +2. Se eu encontrar um outro inseto que tem menos patas, então eu vou fazer uma relação dentro desse índice que nós criamos, né? Então, só um adendo, os insetos têm 3 pares de patas invariavelmente. Uhum. Só para não então, falar. Eles não sabem disso. Então eles não sabem. Dizer, o importante é que a gente não está definindo nada. Sim. E a gente tem que orientar o aluno a preencher a lápis. Porque, por exemplo, eu vou lá e vou fotografar e acho que está o maior sol do mundo, né? Fotografo, ficou escura. Bom, então eu pensava que era padrão +2, eu posso agora exagerar e dizer que é -2. Então esse padrão vai variar durante toda vai ser calibrado ao longo da atividade. Exatamente, exatamente. Legal. E aí, depois dessa calibração, tem vários índices aí, né? A ideia, no final, é que a planilha do aluno vai ser como se fosse um gráfico de colunas. Certo. Né? E aí a gente pode tentar encontrar uma equalização dessas condições para a fotografia. Essa que é a grande sacada. O que tem na planilha? Aqui eu dividi aqui em 3 partes, então, dados sobre o ambiente, dados sobre o animal observado e o vegetal observado. Então, para o ambiente tem luz, umidade, temperatura, substrato, ou seja, a dureza do ambiente, se tem som, né, ou muito ruído, ou ausência de som. Em animal tem patas, cores, antenas, tamanho, asas, aparelho bucal. E no vegetal tem cor, tamanho e forma. Não precisa se preocupar em ficar copiando, hein, gente? Não precisa ficar atrás agora, eu perdi. Como é que é o mesmo segundo? Tudo isso está na ficha de material que fica na internet disponível para todo mundo, tá? Fica tranquilo. E também não é fechado, porque só uma sugestão, com né? os alunos pode aparecer outros dados classificatórios. Claro. Isso que é importante. Esses quesitos vão variar de grupo para grupo, de classe para classe e de ambiente para ambiente. Claro. Quer dizer, eu não posso imaginar que eu vou encontrar um peixe se eu vou para um terreno que não tem água. Sim. É óbvio que a gente já tem que bater um papo sobre isso com ele. Sim, é verdade. O Lílio fez umas fotos. Ah, é? Mostra pra gente. Ele tentou trabalhar com a macrofotografia. Legal. E a gente fez sem a planilha, daí assim, a campo,
como um cara que não pensou antes de fazer o trabalho. Legal. E depois a gente vai analisar em relação à planilha que a gente montou. Quer dizer, essa planilha vai nos dar as condições às quais eu me submeti para fazer uma fotografia muito ruim e uma outra que foi melhor, né? Vamos lá. Olha só, isso aqui é o ambiente que o Lílio fotografou. A impressão que dá, né, é que é um ambiente até escuro. Mas era dia aqui, não era, Lílio? 7 horas da manhã. É dia. Então, o que aconteceu? Que tipo de fotografia que eu fiz para que deu essa sensação de escuro? Talvez eu tenha usado muito flash para essa cena. Certo. Bom, então, macrofotografia, vamos ampliar o máximo possível. Olha o que aconteceu. Ficou assim, né? Perdemos a qualidade da fotografia. Então, Aí talvez... o nosso biólogo reclamou, né? Eu não vejo nem a nervura da tal da folhinha. O que é isso? Não dá, né? Talvez a relação, então, de aumento, desculpa, Lílio, foi muito grande. Sim. Não atingiu o objetivo da macrofotografia. Isso é importante. E eu pus lá na minha planilha, né? Se eu fosse montar a planilha, eu teria posto assim, distância ideal, 2. Depois que eu vi o resultado, olha, menos 2. Não é por aí. Tá certo. Tá? E aí a coisa vai melhorando, né? Ficou um pouquinho desfocado o objeto em si, mas deu para ver o fundo. E aí, podemos dizer que esse aqui foi o melhor resultado que nós tivemos em termos de macrofotografia. Bom, é claro, e outros colegas também poderiam estar aqui na mesa conosco, trabalhando, discutindo, indo a campo, não é? Certamente eles trariam contribuições bastante significativas para esse trabalho. Por isso mesmo que nós vamos escutar depoimentos de outros especialistas, outros professores que poderiam estar conosco aqui no Sala de Professor. Bom, o filme que a gente vai ver sobre macrofotografia, ele é muito interessante para as ciências sociais, sobretudo para a sociologia e para a antropologia. Eu não pude deixar de pensar, assistindo ao filme, o quanto a realidade é, na verdade, uma construção social. Muitas vezes a gente diz que a gente só consegue ter a percepção da realidade quando a gente tem palavras e nomes para denominar as coisas. E o que é que a gente vê no filme? Que, na verdade, coisas que a gente normalmente não veria, porque não tem significado para nós, a fotografia começa a deslindar através da imagem. Dada essa imagem, se começa a nominar essas coisas e, a partir daí, a gente começa a ter um novo olhar sobre aquela mesma imagem. A gente poderia dizer que nesse filme se vê perfeitamente como hoje em dia a tecnologia pode fazer a ligação entre a palavra e a imagem, e entre a imagem e a palavra, num ciclo que nunca se fecha. A primeira relação que me ocorre entre o vídeo sobre a macrofotografia e a disciplina de história é a escolha do objeto de estudo e a importância do registro para se pesquisar esse objeto. Então, durante o vídeo todo, se ressalta a importância de se registrar em detalhe um determinado ponto e, a partir daí, a seleção de dados e a possibilidade de se articular essas informações vão ser muito mais ricas do que você ter uma visão distante desse objeto. Uma coisa importante a lembrar, na história, quando se fazia apenas aquela história geral de grandes períodos, de grandes temporalidades, se perdia exatamente esse foco do objeto, né? O pequeno, o cotidiano, né? Essa mentalidade. Então, tem dois lados que são perigosos. Quando você foca muito um objeto, você corre o risco de perder o contexto e ver esse objeto sem estar inserido dentro do seu momento histórico. Mas, na medida que você foca também o olhar sobre um determinado objeto, um determinado ponto, você resgata uma riqueza muito maior. A história das mentalidades vai trabalhar isso, né? O historiador Ginsburg, ele consegue trabalhar uma mentalidade de uma época, de uma conjuntura, de um período, a partir de um estudo de um caso. Isso não é fácil de se fazer, há que se ter cuidado. Mas você enriquece muito mais a pesquisa e você traz o ator à cena, né? Você dá nomes a quem faz
embasa àquela atuação e deixa de ser algo generalizado que você perde exatamente a questão do sujeito histórico. O registro é importantíssimo. Uma outra coisa que me ocorre é recuperar essa ideia de ciência no registro, né? Os artistas viajantes, quando começam a registrar essa terra que era desconhecida, o Brasil, eles vão sair de uma visão completamente, digamos, contaminada por um imaginário e cada vez mais eles vão se aproximando dessa visão científica, de registrar o mais próximo de uma realidade, né? O mais real possível. Isso acontece desde o descobrimento, no século XIX isso fica bastante forte e esses desenhistas são substituídos agora pela tecnologia da fotografia. Esses dois depoimentos vão bem ao encontro do nosso trabalho. Falam de registro, falam de olhares diferentes. Impressionante, né, gente? Lílio? A Ani nos deu a ideia de que a gente precisa de um sociólogo nessa expedição. É verdade. Esse jogo do olhar, que na verdade é enxergar, não enxergar, está presente em todo o nosso trabalho, inclusive na avaliação e autoavaliação das etapas que constituem esse projeto. Isso aí. Gostei da Denise quando ela fala de realidade, né? De registro da realidade. Nós podemos até que maquiar a realidade para conseguir os nossos objetivos, né? Então, qual é o papel do historiador, do cientista por trás da fotografia? O que ele quer falar, né? O que ele quer mostrar? Eu achei que o que ficou claro no depoimento das duas professoras é que a interdisciplinaridade ela precisa seguir pelo conteúdo, ao contrário, seguir pelo como fazer, pelo método e não pelo conteúdo em si, né? Claro, o conteúdo deve ser garantido em cada uma das disciplinas. Essa é a ideia da interdisciplinaridade, né? Bom, e aí, como que a gente agrega tudo isso ao nosso trabalho? Eu acho que o trabalho segue nessa busca do padrão e do controle sobre o padrão. Então, nós vamos receber aí várias planilhas, várias imagens fotografadas ou várias imagens desenhadas, várias calibrações, e aí é colocar isso aí tudo sobre a mesa para a gente poder chegar à conclusão que essa fotografia foi a melhor, por quê? Aquela fotografia foi a pior, por quê? E não para classificá-la em melhor ou pior, mas verificar as condições que entraram naquela foto e que deram origem à possibilidade de análise pelo biólogo. Né? Quer dizer, a nervurinha repetindo a nervurinha da planta, né? Da folhinha da planta, né? Ela só vai ser possível de ser analisada numa macrofotografia muito próxima do ideal. Então a planilha volta a ajudar a gente. O Renato tinha feito lá no nosso grupo um exercício aí de colorização da planilha, né, Renato? Isso aí. Dá para jogar esses dados no computador também, para fazer uma relação melhor, fazer curvas uma análise de curvas sobre esses gráficos. Então, é interessante mostrar que depois de encontrar a equalização, não tem outra palavra mesmo, já repetimos algumas vezes, mas é encontrar a equalização de condições da natureza para a melhor fotografia. Tá certo. Bom, então vamos às etapas rapidamente do nosso trabalho, porque a gente fala e o nosso tempo vai se esgotando, infelizmente. Primeira etapa, passar o vídeo. Passa nas 3 disciplinas, passa em uma, rapidamente. Um dos professores pode ficar responsável em passar o vídeo. Passa de uma vez? Eu passaria de uma vez. Ok. Depois de passar, fazer grupos. Grupos são divididos segundo as suas habilidades, né? E essas habilidades são negociadas em cada um. Traz as máquinas fotográficas, começa a discutir já a planilha e o objetivo é fazer um padrão de observação, um padrão macrofotográfico. Analisar processos, medir, tudo isso faz parte desse padrão, dessa busca do padrão. Aí vem o projeto mesmo, planejamento, estudar o que vai nessa planilha, luz, umidade, temperatura, fatores físicos, alguns em natureza biológica e, ao mesmo tempo, fazer essa avaliação todo o tempo. A avaliação é feita nas 3 disciplinas concomitantemente? Nas 3 disciplinas concomitantemente e aí com quesitos próprios da natureza de cada uma das matérias. Claro. Né? E observando que o padrão ideal para a biologia foi aquela discussão dos aspectos que vão ser observados. A construção do padrão ideal para a física, como é que está esse ambiente?
E a matemática está entrando nisso, e a sociologia aí está de mãos dadas, e até a história pelos registros que foram colocados, tanto na categorização pelo professor, que vai fazer um lindo exercício de avaliação, quanto na etapa final, que a gente não vai dar 0 ou 10 ou 5. A gente vai chegar a alguns padrões que foram importantes para esse primeiro estudo, para esse primeiro contato com a macrofotografia. Vai calibrando, vai equalizando até chegar no padrão, que não é o padrão perfeito. Daí a discussão sobre realidade, não realidade, transformação da realidade, e eu tenho certeza que esse vai ser um trabalho muito bom feito por todos vocês. Bom, gente, hoje o documentário e a proposta de trabalho dos professores convidados mostraram mais uma vez que educar o olhar requer paciência, exercício e amor pelo que se faz. O Sala de Professor é tudo isso, hein? Por isso nós contamos com vocês se inspirando nas propostas daqui para participarem ativamente das mudanças de realidade aí, nas suas macrofotografias da realidade do nosso país. Bom trabalho para todo mundo, muito obrigado pela presença de vocês hoje no Sala de Professor. Até breve. Tchau, tchau.